Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por esse segundo período em que nós podemos nos alimentar não só fisicamente, mas também espiritualmente, porque afinal de contas todos temos uma banhinha do lado, entendeu? Eu estou diminuindo a minha, fazendo exercício, hein? Como que está a sua banhinha lateral? A minha tá menor, a minha treinada. Não, você não trabalhou? Você não teve tempo, cara? Como é que você não teve tempo e você comeu? Come errado, deu horário errado. Teve tempo para comer. Teve tempo para comer. Filipenses 2,13. 4,13. Quem que é aí que na sequência? 2,13. Porque o Senhor é quem efetua em vós o que tem como realizar, segundo a sua boa vontade. Porque Deus é quem efetua em nós, em vós, tanto querer como realizar. Que é aquilo que nós finalizamos no primeiro período, dizendo que nós temos que pedir para Deus sondar o nosso coração e nos dar a condição de praticar. Porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer, que é realmente o desejo de pedir para que Ele sonde o nosso coração, também como efetuar, que é colocar em prática aquilo que Ele propôs. O tema, esse novo tema é santidade e a nossa vontade. A nossa vontade que ela é permissiva, a nossa vontade que é contaminada. Em tudo que dissemos até agora sobre a nossa responsabilidade na santificação, a necessidade de convicção, compromisso, perseverança, disciplina e santidade no corpo e no espírito, a atividade da nossa vontade está sempre dentro dela. Então, quando nós falamos de cristianismo, nós temos que sempre entender que há a nossa vontade embutida em cada coisa. No confessar Jesus Cristo, no viver segundo o Espírito, de ler, de orar, de realmente fazer as coisas boas ou não, sempre está implícita a nossa vontade. É a vontade que, em última análise, decide se você quer pecar ou obedecer. Exceto, dentro do contexto salvífico, exceto, nós temos o nosso arbítrio em relação a pecar ou não, fazer ou não. Então, demandamos com a anuência, com a anuência de todos. Então, eu entendo que todos estão cônscios desse assunto, entendeu? Que o Salmo 100 foi determinado para que nós possamos decorar para a semana que vem. Tá? Não, depois eu coloco outras. É para você dar tempo de se absorver, para você poder usar. Entendeu? E aí o que acontece? Você pode fazer ou não. Pode ser que na semana que vem você olhe com aquela cara de peixe morto. Ei, pastor, não deu. Eu estava na correria, não sei o quê, eu comi mal, aquelas coisas, né? Vai entrar aquele monte de coisa, mas na verdade você não faz porque você não quer. Tá? Não tem conversa. Tem engraçado que a gente compra a ideia humanista que fala que querer é, mas a gente não quer. A gente não pode porque a gente não quer. Então, a nossa vontade ela sempre está nesse contexto. Em última análise, você sabe que está errado e você pega o que você quiser. Você age de maneira que você quiser. Independente de quem você queira pôr a culpa. Então, nós citamos, por exemplo, o caso das igrejas que colocaram um bloquinho, escola de samba, alugaram o carro de som. Eu fico imaginando o cara alugar um carro de som no carnaval com o dízimo dos irmãos. Misericórdia! Misericórdia! Eu pegar o dinheiro suado seu do Dia das Mulheres, você foi lá, ralou, foi para São Paulo buscar, trabalhou de madrugada ainda, mandou mensagem para mim 2 horas da manhã dizendo que não ia ler. Eu sei que vocês se empenharam, aí vocês vão lá, entregam o dízimo, eu vou lá e pego o dízimo de vocês e alugo um carro de som para o carnaval. Meu, misericórdia. Muitas vezes ainda faz campanha para a pessoa contribuir especificamente para isso, né? Misericórdia. Ou seja, as pessoas elas sabem que estão erradas. Não há um cristão, e eu volto a dizer, exceto, vou ser redundante, exceto exceções. Deus pode
Convocar um pastor, uma igreja, uma pessoa para evangelizar no carnaval, pode. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas é exceção. E ele vai dar conta de Deus isso aí. Tá? Ponto. Não é a regra, é exceção. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande em relação a isso. Não tem um cristão. Ah, mas porque o meu pastor falou vamos, tá certo. Negativo. Negativo. Você não tem a autoridade e o direito de dizer que você fez tal coisa porque eu falei para fazer. Você não pode fazer isso. Eu não posso atestar a ignorância e dizer que eu não vou cumprir tal coisa porque eu não sei. Quer que ligue ele? Quer que ligue o ar? Fecha a porta aí. Aí você desliga o barulhento aí. É a vontade que escolhe ceder à tentação ou não. Olha os banheiros aí, tá? Tem que fechar as portas aí. É eu que decido. Eu que escolho. É a nossa vontade que determina, em última análise, o nosso destino moral, se nós queremos ser santos ou impuros. A nossa base prática diária é que define isso. Acima de tudo, devemos aprender a elevar a nossa vontade à submissão e obediência à vontade de Deus numa prática diária e constante. Ou você procura ser santo todos os dias, ou você vira imundo. É assim que o ser humano é. Se você parar a academia, você não volta. Se você parar o propósito de leitura da Bíblia, você não volta. Então, estou muito contente, estou vendo o Daniel aplicado, ele está falando aí os salmos aí e tal. Se a gente parar, ele larga a mão. Essa é a nossa ação. É por isso que o pastorado, seja de altar, seja no lar, ele é algo contínuo. É todo dia falando. Todo dia falando. Todo dia falando. Como isto é um fato, torna-se muito importante que entendamos a maneira como funciona a nossa vontade. O que a leva a seguir uma direção ou noutra é porque faz determinadas escolhas. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu ajo da maneira que eu ajo? Eu sei que quando eu consumo refrigerante, isso ataca meu refluxo. Eu sei disso. E eu tenho reduzido, tanto que agora eu compro aquelas pequenininhas assim de 150 ml, é aquilo para uma refeição. Mas o caminho é eliminar. E durante a semana esquece. Tá? O que leva a pessoa a saber que uma coisa é ruim e mesmo assim ela fazer? O que leva você a saber que decorar um salmo é uma arma espiritual para você nas suas batalhas e você simplesmente fala assim, não vou fazer. Não quero fazer. A grande pegada da coisa é você entender o que alimenta a tua vontade, como ela funciona, para você tentar de alguma maneira bloquear aquilo. Então, em alguns momentos, a Rosângela começou a falar algumas coisas de alimentação, eu falei, mas só não comprar. Se não tem doce em casa, ninguém come. Eu falei com ela assim, poxa, cadê? Não tem nenhum doce nessa casa? Ela falou, tem uma manga cortadinha ali, geladinha. Eu falei, não, manga não é doce. Manga é fruta. Mas tá docinha. Eu falei, não, manga não é doce. Ela comprou pecaminosamente um monte de pezinho de moleque, pequenininho, nas porçãozinhas, entendeu? Mas se ela não tivesse comprado, ninguém comia. Comia a manga. Nós comemos a manga também, claro, né? Entendeu? Entenda que nós temos desejos e vontades e nós temos que, de alguma maneira, tentar cercar isso, para que nós não alimentamos isso. Acima de tudo mais, devemos aprender a levar a nossa vontade à submissão, à obediência à vontade de Deus, numa base prática, diária e constante. Para compreendermos melhor como funciona a nossa vontade, vamos rever a definição de coração que nós já apresentamos em estudos anteriores. Se você não veio, nessa definição falamos que o coração, no sentido em que esse termo é aplicado na Bíblia, indica geralmente todas as faculdades da alma
do seu trabalho conjunto para fazer o bem ou o mal, a mente, as emoções, a consciência e a vontade. Então, quando nós falamos do nosso coração, é aquele que é o centro das nossas emoções. O nosso coração, ele é aquele que define se nós fazemos uma coisa ou outra. Se você alimenta o seu coração de coisas boas, a palavra de Deus diz que não tem como uma fonte que é de águas doces dar água amarga. Se você se alimenta da palavra, você não vai falar de coisas que não é da palavra, não são da palavra. Então, com certeza, no Dia das Mulheres foi o tema da família em geral aqui, entendeu? E vocês falavam só isso. Ah, porque o ramo tá barato, não sei o que, o flor não sei o que, isso, aquilo é mais barato, mas então vamos fazer o arranjo, vamos fazer isso, o investimento, falando lá com o cara do marketing, porque era o assunto. Eu ia falar outra palavra mais bonita, pode esquecer. O assunto. Não era. Tá? O assunto do momento. Só que esse assunto ele não pode perdurar para sempre. Porque se ele perdurar para sempre, o que acontece? Pelo menos em teoria, vocês devem ter tido, pelo menos com as pessoas que eu falei, vocês devem ter tido boas vendas ontem. Tá? Se você começar a pensar só nesse nível, você vai começar a trabalhar mais do que você deve. E você vai abandonar as coisas que são espirituais em prol das coisas que não são espirituais. Talvez, eu vou fazer isso porque o pastor ele está falando de a gente abençoar o missionário, então eu tenho que trabalhar bastante porque eu vou abençoar. Não é, a matemática não funciona assim. Aí você começa a racionalizar ou dar motivos para você fazer aquilo que você está fazendo. Aí você já não tem esse tempo com a tua esposa, não tem tempo com os seus filhos, porque você tem que trabalhar, tem que ganhar recurso, tem que ganhar. Para melhor compreendermos como funciona a nossa vontade, vamos rever a definição de coração. Nessa definição falamos que o coração, no sentido em que esse termo é aplicado na Bíblia, indica geralmente todas as faculdades da alma. Todas essas faculdades foram implantadas por quem? A sua alma recebe instruções, recebe orientações. Quem coloca isso em você? Deus, através do Espírito Santo. Então, entenda que a composição do seu ser, ela é definida e programada por Deus. Tá? Todas essas faculdades foram implantadas por Deus na alma humana. Mas o que acontece a partir do Jardim do Éden? Essas faculdades, elas se tornam o quê? Corrompidas. Então, é como você ir lá e vai tomar um suco, beleza, um suco. Você vai lá e pede para o cara espremer um suco de laranja, ele vai lá e espreme um suco de laranja. Em outro lugar, o cara vai te trazer um suco da caixinha. O suco da caixinha, ele é igual ao suco de laranja? Não. Se você for tomar uma Sprite, vai estar lá 3% de essência ou de suco, não é. A gente estava comprando, olhando, né, estava com vontade de fazer um lanchinho lá, a gente ia comprar um empanadinho de frango, aí a Rô falou assim, isso aí não é frango, isso aí é carne de frango. É diferente? É diferente. Contém carne. Contém peito. Ou contém carne. Tipo também. Tipo. Tá? Só o sabor. Nessa definição, falamos que o coração, no sentido em que esse termo bíblico é usado, indica geralmente todas as faculdades da alma. E essas faculdades foram implantadas por Deus na alma humana, mas foram elas, todas elas, não parte, não algumas, todas elas foram corrompidas diante da queda do homem no Jardim do Éden. Efésios 4,16. Efésios, capítulo 4, verso 18. Qual foi a primeira coisa que foi corrompida? 4,18. Peraí. 4,18. Se eu falei 16, eu me enganei. Esclarecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vive, pela dureza do seu coração. O que foi bagunçado primeiro? O nosso entendimento. O que era claro, ficou obscuro. E isso se manteve dessa maneira por quê? Por causa da dureza do nosso coração. Eu não quero voltar atrás. Eu quero continuar nessa mesma prática. Primeira coisa foi a nossa razão ou compreensão. Efésios 2:3.
Depois, o que foi pervertido? Menisa, já leu? Luísa. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Primeiro a razão ou compreensão, depois os nossos desejos, eles foram bagunçados. Nós começamos a olhar para coisas que não eram boas para nós, mas que nós iríamos desejar e cobiçar. Efésios 2:3, João 5:40. João 5:40. Contudo, não quereis vir a mim para ter discípulo. João 5:40. A referência deve estar errada. Além de tudo, além dos nossos desejos, a nossa vontade também se tornou pervertida. Com o novo nascimento, a nossa razão volta a ser, como é que é a palavra lá que é? Nédia? Como é que é? A nossa razão volta a ser nédia, ou iluminada. Os nossos afetos e desejos são voltados a uma nova direção e a nossa vontade dominada. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, as suas faculdades que estavam contaminadas, elas começam a ser o quê? Corrigidas. Começam a ser consertadas. Então você está com o entendimento da sua vida, você ouve uma palavra que procede de Deus, aquela palavra ela vem confrontando aquilo que você faz, você naturalmente olha para a situação A e a situação B, e você determina qual que é a mais correta, e você, em aceitando uma, você abre mão da outra, ou vice-versa. Contudo, embora isso seja verdade, isso não acontece imediatamente, foi aquilo que nós falamos desde o começo. A santificação, essa mudança, é algo que elas são idas e vindas. Idas e vindas. Muitas vezes elas contêm levantadas e quedas. Então você entende que aquilo está errado. Você entende que aquilo está errado. Você decide não fazer, mas você se encara muitas vezes encontrando, fazendo novamente aquela situação. E por vezes você é exortado no mesmo assunto para que você possa corrigir até que você realmente entenda. Quando você entende, naturalmente a condição de você praticar aquele pecado novamente, ele fica cada vez mais longínquo, mais difícil de acontecer, mas ele pode acontecer sim. Na experiência real, o nosso processo é um processo gradual ou a santificação progressiva. Fomos exortados a renovar a nossa mente, Romanos 12:2. Tá? Nós somos convocados pelo Senhor a transformar a nossa mente, não nos conformarmos com esse mundo. Ele está falando assim, você compara com aquilo que você aprendeu, com aquilo que você vive, e você vai, a partir da palavra, não se conformar com aquilo, já que você está dizendo que você é cristão. Então fomos exortados a renovar a nossa mente, a pôr o nosso afeto nas coisas de cima, Colossenses 3:1. Felipe? Já leu? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Se. Essa é a chave da coisa aqui. Portanto, se for ressuscitado, então você tem que viver buscando as coisas do alto. E se você não for ressuscitado, continua fazendo o quê? Continua fazendo besteira. Pôr o nosso afeto nas coisas de cima e também a submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Eu tenho a minha vontade, eu tenho os meus desejos, eu tenho os meus planos, mas eu submeto eles. Tiago 4:7. Tiago, capítulo 4, verso 7. Depois de Hebreus.
Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fujará de vós. Como que ele foge de vós? Você fala, não está amarrado? É isso? Se o diabo vem te atormentar, você fala, está amarrado. Aí ele vai embora. É isso? Como que o diabo foge de você? Quando você faz o quê? Sujeita a Deus. Sujeita a Deus, você só consegue resistir depois de você fazer o quê? Se sujeitar. Não há força em mim e em você para resistir à nossa vontade ou resistir à incursão do mundo ou de Satanás. Por isso que nós temos que nos submeter primeiramente à vontade de Deus. Além disso, quando Deus criou originalmente o homem, a razão, as emoções e a vontade trabalhavam em perfeita harmonia, ou seja, quando você está com o Senhor dentro da sua vida, quando você vive com Ele 24 horas por dia, suas emoções elas são alinhadas com o Senhor. Nunca teve tantas pessoas com problemas emocionais como agora. Por quê? Nunca se teve tanto afastado de Deus. Em meio a igrejas que participam de carnaval, em meio a igrejas na Europa que não tem mais pastor, é uma inteligência artificial que faz lá, olha que lindo, né? Não precisa ninguém colocar, não precisa ensaiar. Aparece lá os caras cantando na inteligência artificial, aí o pastor vai e prega com a concordância certinha. Isso é o fim dos tempos, em que não há interação pessoal. Eu não tenho que fazer nada, tá tudo certo. E quando eu estou tristinho, eu tomo uma Ritalina, tá tudo certo. Entende? Ou eu faço algum esporte radical para ter adrenalina, alguma coisa. Então a opção nunca é Deus. Depois da condição da Idade Média, em que teve todas as mudanças, Deus ele sai do centro e entra o homem. É a condição do homem. Quero que valorize o que você tem, Deus me ama, me ama, me ama. Todos os louvores sendo antropocêntricos, ou o homem no centro. E aí Deus ele vai ficando cada vez... Você acha que Deus se preocupa com isso? Se você tiver o desejo de ler Ezequiel, que você vai ver o que acontece quando o povo se afasta de Deus. A figura de Deus se afastando do templo, que ele mesmo comissionou, a Arca da Aliança, ele montando no querubim e voando, indo embora, é aterrador para aquele povo. E o povo não está nem aí. A razão, além disso, quando Deus criou originalmente o homem, a razão, as emoções e a vontade trabalhavam em perfeita harmonia. A razão ia na frente, ia à frente na compreensão da vontade de Deus. A vontade consentia em fazer a vontade de Deus e as emoções se deleitavam em fazê-la. Quando não havia o pecado, era assim que funcionava. Então era a versão do Nicolas Bonzinho. Passa a manteiguinha lá? Passa. Põe o cafezinho? Põe. Ele entendia, as pessoas na época antes do pecado, Adão e Eva entendiam que quando Deus ordenava para ele fazer algo, ele fazia porque era o melhor. Aí veio o pecado e alguém deu a consciência ao Nicolas que ele não tinha que ser bonzinho ainda. Entendeu? Aí ele voltou, aí ele passou a ser igual a todo mundo, mal. Se revoltou, entendeu? Oremos clamando pela volta. No entanto, com a entrada do pecado na alma humana, essas três faculdades começaram a trabalhar com objetivos que se opunham entre si à vontade de Deus. A razão, a compreensão da vontade de Deus e a minha vontade. Elas começam a lutar e batalhar contra tudo que Deus quer. É aquele tipo da coisa, eu falo, você precisa decorar o salmo, então a primeira coisa que o coração fala, vou nada. É muito grande, é muito difícil. Mas os judeus decoravam, não, mas eles tinham a linhagem de Abraão. É direto. Sempre a gente arranja alguma coisa para falar que a gente não consegue. Entendeu? A gente inventa toda forma de racionalização. E se falar alguma coisa boa para você, na hora você aceita. Porque é a tua vontade. Entendeu? Pecaminosamente nós aceitamos. A vontade se tornou-se teimosa e rebelde. Não quer concordar com a razão, não quer concordar com o que a razão sabe ser a vontade de Deus. Então vimos hoje pela manhã lá. A Ingrid chegou e falou assim para a Júlia: Júlia, vem aqui e faz tal coisa. O que ela fez? É a vontade rebelde. Não, mas a Júlia é sem pecado. Entendeu? O Joaquim é sem pecado.
Agora o Nicolas, ele senta e coloca ele sentadinho, ele não gostou, ele vai chorar. Eu quero que seja feita a minha vontade, não a sua vontade. O objetivo de tudo isso é enfatizar e permitir-nos entender a íntima relação entre a mente, as emoções e a vontade. Embora a vontade seja o motivo determinante de todas as escolhas, ela é influenciada pelas nossas escolhas, pelas forças mais poderosas que atuam sobre ela. Ou seja, o que te alimenta? Eu quero ser santo. Eu quero ser uma pessoa que busque a Deus. Eu quero ser servo. Mas eu sou uma pessoa que não me alimenta da palavra. Eu me alimento de filmes que não prestam, de mídias sociais, todo esse lixo, toda essa porcariada. O que é que eu vou oferecer? Coisa que não presta. Novamente a ilustração. Águas doces não fornecem águas amargosas. E águas amargosas não fornecem águas doces. Se você colocar uma gotinha lá de alguma coisa muito amarga lá no teu filtro lá de barro, né, que a gente tem um lá agora, né, filtro de barro. Quando você for tomar água, ela vai sair amarga, independente de quantidade de água que tem lá, ela vai sair amarga, vai ter sabor. Porque eu coloquei aquilo lá. Então nós temos que usar essa semana. Por que a gente tem um culto só por semana? Para dar tempo de você meditar no que foi falado, tentar aplicar na sua vida, para que na outra semana a gente possa colocar o quê? Um novo tijolo sobre isso. Ou alguns falam tijolo, né? Tijolos. O objetivo de tudo isso é enfatizar e permitir-nos entender a íntima relação entre a mente, as emoções e a vontade. Embora a vontade seja o motivo determinante de todas as escolhas, ela é influenciada pelo que nós fazemos e alimentamos. Essas forças poderosas, elas vêm de diversas fontes. Temos 3 fontes. Eu vou parar um pouquinho mais cedo. Nós temos 3 fontes. Quais são? Quais são as 3 fontes que contaminam o homem? Pecado. Os olhos, os ouvidos. Os ouvidos, ureia? Não. Quais são as 3 fontes que contaminam o homem? Coração, carne. Diabo, mundo e coração. Não. Diabo, o mundo e a minha carne. A minha vontade. A minha vontade. Então essas 3 são as 3 fontes que contaminam a minha vontade e a sua vontade. Quando você vai tomar uma decisão, essas 3 forças elas militam contra aquilo que deve ser feito. Então o apóstolo Paulo olha e fala: o que eu quero fazer, isso eu não faço. E o que eu não quero fazer, isso que eu faço. Por quê? Ou o mundo está te ensinando a fazer isso, ou o capeta está te atormentando para você fazer isso, ou então a sua própria vontade, a sua própria carne tem o desejo de fazer isso. Tá? E aí nós temos o Espírito Santo de um lado e do outro lado dessas 3 forças. Se você se alimenta da palavra, o que acontece é que o Espírito Santo ele subjuga tudo isso aqui. Senão, você vai ficar apanhando. É como se fosse um grande boxer. Né? Um grande boxer. Boxer é mais bonito. Né? Não precisa ficar bravo, já está acabando. Tá? Um grande boxer, peso pesado, ele vai lutar contra um peso pena. Em regra, o peso pena vai apanhar. Por quê? Porque aquele se dedicou mais e ele se preparou mais. Então, semana que vem, se Deus assim o permitir, nós vamos falar mais uma vez sobre o mundo, a carne e o diabo. Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos, agradecemos pela tua graça e pelo teu amor. Queremos, Pai, colocar a nossa vida na tua presença mais uma vez, pedindo a ti, Pai querido, que o Senhor possa nos ensinar e nos capacitar a nós podermos controlar a nossa vontade, o nosso desejo, e nós nos submetamos sempre ao teu querer, para a tua glória, honra e louvor. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.